Conversas astronómicas. O programa espacial americano, impelido pelas prioridades definidas por John Kennedy em 1961, dá passos de gigante em direção à Lua. Multiplicam-se voos orbitais e experimentais e, em 1969, o primeiro humano pisa à superfície da Lua. Não obstante este sucesso, o entusiasmo inicial pelas missões Apollo vai dando lugar a algum desinteresse do público americano e as políticas espaciais afastam-se da continuidade de visitas humanas à Lua. Na realidade, dentro de 2 anos celebraremos o meio século da última pegada humana na Lua. O elevado investimento na área espacial concentrar-se-á em estações orbitais, em telescópios orbitais e terrestres e, claro, no envio de sondas para diversos pontos do Sistema Solar, com particular interesse por Marte. Contudo, a Lua não foi esquecida e continuou a ser visitada por veículos não tripulados de diversas nacionalidades, para além dos Estados Unidos e da Rússia, e com diversos graus de falhanço e sucesso pelo Japão, Israel, China e Índia. A última sonda a pousar na Lua, aliás, no lado escondido da Lua, em janeiro de 2019, é chinesa. Hoje, 2 missões Apollo se mantêm de forma mais viva na memória. A Apollo 11, pelo seu sucesso na chegada à Lua. A Apollo 13, talvez pelo seu fracasso, mas talvez também porque demonstrou a capacidade humana de resolver situações extraordinariamente adversas. Lembremos de que outros astronautas do programa espacial americano tinham perecido mesmo sem sair do solo terrestre. Os astronautas da Apollo 13, contudo, chegaram sãos e salvos à Terra e receberam as unânimes boas-vindas e o alívio dos seus habitantes. 50 anos depois, a Apollo 13 entrou na atmosfera terrestre a 17 de abril de 1970. Para falar sobre este falhanço bem-sucedido, temos connosco Orfeu Bertolami, físico teórico, doutorado pela Universidade de Oxford, passou ao longo da sua vida por diversas instituições de investigação internacionais, incluindo o CERN, até pousar em Portugal, primeiro no Instituto Superior Técnico e, depois, na Universidade do Porto, onde é professor catedrático no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências. As suas áreas de interesse são diversas: astrofísica, cosmologia, física e propulsão espacial, gravitação clássica e quântica, teorias de cordas quânticas e física do sistema terrestre. Orfeu Bertolami é também divulgador de ciência, quer através de conferências, quer através de publicações em forma de artigo ou livro. Rui Moura, que também nos acompanha, é um cientista da Terra que adora o espaço. Doutorado pela Universidade de Aveiro em Geociências, é professor auxiliar no Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Mas tem outra faceta. É piloto de aeronaves desde 1991, tendo já pilotado mais de 25 tipos de aeronaves diferentes, desde aviões ligeiros até jatos militares, e seguido cursos de especialização para tripulante espacial suborbital nos Estados Unidos e no Canadá. Rui Moura é, então, o nosso primeiro astronauta suborbital e um profundo conhecedor das diversas missões espaciais, sendo divulgador desta área de ponta da atividade humana, quer através de conferências, quer através de exposições baseadas no material que coleciona. Bem-vindos. Orfeu Bertolami, afinal, porque é que, passados 50 anos, ainda falamos desta missão, da Apollo 13? Muito bem, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade extraordinária para poder falar da missão Apollo, um conjunto de missões que tinham como objetivo final atingir a Lua, portanto, muitos anos de atividade espacial, absolutamente todas elas pioneiras em praticamente todas as áreas que concernem a voos tripulados e atingir
o objeto astronômico mais próximo de nós. Envolveu centenas, milhares de participantes, uma quantidade substancial de recursos, e surgiu num contexto geopolítico muito acirrado entre duas grandes superpotências, tanto na área militar como na área espacial. A área espacial sendo, pronto, em certa medida também relacionada com a área militar. Mas se atingir a Lua era um objetivo extraordinário e fundamental, se pensarmos que desde sempre os físicos almejam ter uma teoria fundamental de descrição da natureza e, portanto, é óbvio que essas teorias, essa descrição fundamental da natureza não pode ser dependente do referencial que estamos. Objetivamente falando, a primeira vez que tivemos num outro referencial, que não o referencial terrestre e que não o espaço, foi quando fomos à Lua e pudemos fazer experiências. Claro, isso não surpreendeu ninguém, porque acreditávamos desde sempre que as leis da física eram universais e, portanto, elas podiam também ser testadas na Lua. Mas, novamente, a física e a ciência são atividades puramente experimentais. O que passa no intelecto dos físicos e dos cientistas só faz sentido quando tem um suporte na experimentação. Missões. Apolo 11 e Apolo 12 foram bem sucedidas em alunarem. A Apolo 12 deixou, por acaso, um pacote muito importante de experiências científicas, o chamado Apollo Lunar Surface Experiment Package. Era o objetivo subsequente das outras Apolos complementarem esse pacote de instrumentos científicos, e, em particular, um dos objetivos da Apolo 13 era fazer uma experiência que é muito importante, que é perceber qual era a variação da temperatura na Lua, cavando buracos. Estavam planeados 2 buracos de até 3 metros. Também fazia parte de deixarem um sismógrafo passivo a ser acoplado àquele conjunto de instrumentos que já lá estavam, e também um detetor de poeiras. Nada disso concretizou, como bem sabemos, mas havia uma pequena outra nuance também importante na Apolo 13, que era que a manobra de alunagem ia ser um bocadinho diferente das anteriores, porque Apolo 11 e Apolo 12, quando a alunagem praticamente estavam sem combustível. A ideia era fazer com que o lançamento do módulo lunar fosse mais próximo da superfície, de tal modo que houvesse mais capacidade para o módulo lunar encontrar um sítio adequado para lunar. O que aconteceu foi que nada disso se concretizou. O que aconteceu foi o módulo de comando, que é a parte mais volumosa desse pacote, portanto, o módulo lunar, o módulo de comando e o módulo de serviço estão no terceiro estágio do foguetão Saturno V. O módulo de comando é onde os astronautas ficam sentados quando do lançamento e quando da reentrada, serve basicamente para isso. O módulo de comando serve para estarem os astronautas no percurso órbita terrestre, órbita lunar. Um dos astronautas fica no módulo de comando, 2 astronautas descem agora no módulo lunar, depois parte do módulo lunar acopla novamente com o módulo de comando que volta para a Terra. Portanto, essa é a manobra concebida, é uma manobra extremamente inteligente para ir à Lua e voltar, mas houve um acidente. O acidente é que no bojo do módulo de comando estão dois reservatórios de oxigênio esse que é para consumo dos astronautas, obviamente, e também para acionar os propulsores. Portanto, há um curto-circuito num desses, no tanque número 2, e há uma subsequente explosão.
Foi nesse contexto, estamos aqui a falar 55 horas e 55 minutos depois do lançamento, foi 6 minutos depois de uma transmissão televisiva, portanto, era um momento até de descontração dos astronautas. O que estava planeado era em 58 horas, eles fazerem o primeiro teste do módulo lunar, mas pronto, o que aconteceu foi que numa manobra, numa atividade de rotina, que era ligar os ventiladores para equalizar a temperatura e a pressão destes tanques de oxigênio, portanto há essa explosão. Os astronautas obviamente não têm uma forma eles, o Jack Swigert, que funcionava como comandante do módulo, como o piloto do módulo de comando, disse que descreve como um grande bang, e há flutuações de eletricidade, e é nesse contexto que ele diz: Houston, we had a problem, o que é imediatamente repetido pelo capitão da missão Lowell, que diz: Houston, we had a problem. Portanto, o que acontece a partir daí é de facto, eu quero passar a palavra o mais rapidamente possível para o Rui. O que passa a partir daí é que tudo que vem de seguida foi idealizado para se transformar essa missão de alunagem em uma missão de salvamento dos 3 astronautas, porque a partir daí nada estava definido a priori. Bom, então a grande diferença desta missão para as outras será precisamente essa. Acontecido o desastre, ela vai transformar-se numa demonstração da capacidade de resolução do problema por parte dos engenheiros da NASA e dos seus consultores e dos próprios tripulantes da nave. E dessa resolução dependerá então a vida dos astronautas. Talvez o Rui queira prosseguir a partir daqui? Muito obrigado, já mais uma vez, obrigado pelo convite também. Também só para acrescentar algo relativamente à primeira consideração que o Orfeu referiu, eu também considero que o programa Apollo e também esta missão são uma celebração à inteligência. Não é? Uma celebração à inteligência. Isso muitas vezes as pessoas perguntam o que é que o programa Apollo deu, e eu penso que sintetizaria nesta frase. É uma celebração à inteligência e à materialização de um sonho, não é? Portanto, as pessoas conseguiram materializar esse sonho, não é? Claro que depois houve todo este empenho da engenharia com o Mission Control, tentar perceber o que é que se passava. Há uns pormenores interessantes, é que os mostradores que eles traziam no módulo de comando davam-nos indicações, mas não lhes davam o cenário total mesmo de cada instrumento. E é incrível como é que naquela época havia uma telemetria tão avançada que permitia que Mission Control tivesse muito mais dados do que eles tinham. E muitas vezes aqueles diálogos que se vêem bastante frenéticos entre o Jack Swigert e o Lovell com o Mission Control, e depois também o Fred Haise, todos em conjunto, após este bang e a nave começa a perder oxigênio, e obviamente ao ter aquele impulso de oxigênio a sair, desvia a trajetória no sentido oposto, não é? Portanto, é a lei da ação-reação, e portanto o que é interessante neste aspecto é, por um lado tínhamos o Mission Control que estava a ver tudo o que se passava e toda a perda de dados que não tinha, não é? Porque eles perderam uma série de sensores. Eles no início demoraram aquilo parece, o filme dá a ideia que, peço desculpa, o filme dá a ideia que tudo se passou em pouco tempo, mas aquilo de facto na verdade foi 1 hora ou mais até eles conseguirem perceber o que é que se tinha passado. Eles basicamente também não sabiam muito bem o que é que estava a passar, portanto tiveram que analisar o problema durante bastante tempo para perceberem, de facto tinha sido um depósito que rebentou, que depois veio-se a confirmar, curiosamente, pela observação pela janela pelo comandante. O Jim Lovell depois observa pela janela número 1, que é uma janela quadrada grande, que era a janela do comandante, observa um gás a sair. E portanto, o que é interessante é,
a capacidade que eles já tinham nessa época de fazer telemetria, a capacidade de controle em Houston para perceber a situação, e depois todas as manobras que eles tiveram que fazer de forma quase manual para estabilizar a rota do módulo de comando, porque o que aconteceu é que portanto, o módulo ficou descontrolado e os computadores, através dos sistemas de reação, que são aqueles foguetezinhos laterais pequeninos, iam tentando contrariar o descontrole da nave. Para complementar, portanto, o acidente aconteceu, como referia, 55 horas e 55 minutos depois do lançamento. De fato, uma hora depois, o que havia era uma descrição muito genérica, de que, de fato, havia gás a se perder. Não havia nenhuma forma de visualmente ver a extensão do que havia acontecido, e esse é um problema que, de fato, é notável, porque, de fato, os sensores podem indicar coisas, mas, pronto, uma câmara hoje seria, pronto, teríamos contacto visual com todas as partes, portanto, não havia nada disso. E para nós termos uma ideia, certo? Só quando nas manobras de reentrada, estamos aqui a falar já cerca de 140 horas depois do lançamento, que quando o módulo lunar, o módulo de comando separam do módulo de serviço, separam do módulo de comando, que eles têm uma primeira visão, certo? Da extensão da explosão, e vem de fato uma parte lateral do módulo de comando literalmente lacerado. Portanto, é de fato extraordinário, não é? Mas apesar disso, certo? Apesar disso, se conseguiram fazer manobras praticamente a nível manual, manobras de correção de trajetória, porque outro problema, na configuração usual, certo? Portanto, o retorno à Terra é feito com o propulsor do módulo de comando. Este propulsor, obviamente, estava comprometido e não sabia a que grau, qual era o grau de comprometimento deste propulsor. Portanto, o que se faz é, a partir do acidente, é corrigir as manobras predominantemente com o propulsor do módulo lunar, que foi desenhado não para esse propósito, foi desenhado para alunar e depois juntar-se ao módulo de comando que estaria em órbita na Lua. Portanto, são manobras absolutamente extraordinárias. As manobras, portanto, a opção é fazer uma órbita esta lunar, que envolve correção, para, de facto, colocar-se em posição para retornar à Terra. São precisos depois disparos muito precisos, cerca de 15 segundos, depois 20 segundos, para colocar a configuração de volta em condições de reentrar na órbita terrestre. Portanto, mas tudo isso, certo, sem o propulsor do módulo de comando, com o propulsor do módulo lunar. Num dado momento do regresso à Terra, a propulsão é ligada manualmente. Esta é, aliás, uma das cenas do filme Apollo 13 que divulgou esta missão a quem não tinha vivido aquela época. A ignição tem de ser feita num momento absolutamente crítico e, mesmo assim, funcionou. Portanto, não estamos perante a precisão dos computadores, mas uma sequência de instruções que são dadas pelo centro de controle e que são executadas pelos astronautas. Não temos também aqui alguma dose de sorte, ou existia já uma grande precisão dos sistemas de navegação e instrumentação concebidos no final dos anos 60? Certamente o fator sorte é sempre muito importante. Veja, aqui é um aspecto absolutamente crítico que foi fruto do acaso, certo? Se esse problema tivesse ocorrido na volta, certo? Os astronautas nunca teriam vindo. A sorte foi que aconteceu antes deles verem-se livre do módulo lunar. Porque o módulo lunar foi exatamente a boia de salvação que permitiu que os 3 astronautas voltassem em segurança para a Terra.
Portanto, se essa explosão tivesse acontecido na volta, pronto, certamente não haveria condições. Eu não tenho condições, talvez o Rui possa fazê-lo, de saber qual era a capacidade dos computadores então para controlar esses disparos. Eu penso que, pronto, havia programas específicos para fazê-lo, que eram colocados pelos astronautas. Os computadores eram muito rudimentares na época, portanto, cada uma das instruções irão ser colocadas para cada uma das tarefas. Mas eu concordo consigo, é notável que os astronautas tenham sido capazes de fazê-lo. Na verdade, Rui, já me permitir fazer uma observação. Sim. Estes astronautas, na verdade, conseguiram fazer tudo isso, e eu penso que esse é um aspecto importante, porque eles eram pilotos de aviões de caça, estavam acostumados com situações mesmo muito, muito perigosas, eram capazes de resolver problemas praticamente à medida que eles iam acontecendo. Isso resolve um problema que também foi muito discutido quando da construção das tripulações. Portanto, perguntamos por que não cientistas, não é? Portanto, e pronto, o Apolo 13 acho que responde muito bem isso, certo? Essas pessoas estavam treinadas para resolver problemas à medida que eles iam acontecendo. Que, de fato, o cientista que acabou voando, certo, na Apolo 17, o Schmidt, de fato, tinha formação científica, treinou para ser astronauta e desempenhou também, no Apolo 13 desempenhou um papel importante, porque foi ele que treinou os três astronautas para fazerem geologia na Lua. Na verdade, parece que os três astronautas da Apolo 13 nunca mostraram grande entusiasmo pela geologia e, portanto, mas enfim, o fato é que essa capacidade desses astronautas para resolver problemas foi muitíssimo importante e eu penso que certamente se fosse um físico teórico duvido que tivesse essas capacidades, ok? Mas Rui, talvez possas acrescentar muito mais sobre essa questão do que é. O perfil que eles selecionaram no início dos anos 60 para o perfil dos astronautas foi inicialmente os primeiros 2-3 grupos, era essencialmente do grupo de pilotos de teste. Não eram só pilotos de caça, eram pilotos de teste. O piloto de teste é uma espécie de uma pessoa já mais meticulosa, que tem já uma formação em engenharia, que é capaz de entender os sistemas e os subsistemas. Portanto, é uma pessoa que está perfeitamente capacitado perante algo que é físico, fisiológico, do ponto de vista daquilo que se sente na pilotagem, perceber o que é que se está a passar. E, portanto, eles eram muito bons nesse aspecto. E isso que falou é bastante interessante, porque, de facto, levantava essa questão. É que, de facto, no início do programa Apollo e das primeiras missões espaciais, a opção pelos pilotos de teste tinha precisamente a ver com isso. É que, quer queiram, quer não, as missões espaciais eram muito desconhecidas, não é? Portanto, ninguém sabia muito bem como é que todos aqueles sistemas iriam funcionar. Por exemplo, a questão dos computadores. Muitas das trajetórias, de facto, eram controladas pelo Apollo Guidance Computer. No filme vê-se, por exemplo, que eles têm que transferir as coordenadas que já tinham sido determinadas no módulo de comando para o módulo lunar, porque não sei se sabem, mas o computador que existia no módulo de comando é igual ao módulo lunar. E, portanto, aquela capacidade de o piloto teste com aquela veia de engenheiro, é que rapidamente perceberam que eles tinham que anotar todos os valores de coordenadas e parâmetros que tinham na altura, rapidamente para o outro computador, porque o outro computador aqui ia fazer, na verdade, a navegação e que lhes permitia regressar de volta. Já agora, voltando àquela questão da sorte e do azar, o azar foi, normalmente no espaço, utilizam-se sempre sistemas redundantes. E ali o problema foi que aquela anomalia, aquela explosão, atingiu a redundância, não é? O que não é normal, não é? A probabilidade disso acontecer é baixa, mas pronto, viu-se que aconteceu. A NASA depois aumentou um bocadinho a redundância das coisas, não é? Por outro lado, se tivesse acontecido antes, vamos supor que tinha acontecido às 30 ou às 40 horas, em vez das 55 horas, não é? Eles teriam tido dificuldade em regressar, porque aí já não tinham combustível
ou energia, mais concretamente, a energia elétrica, para darem a volta, para manterem todos os sistemas a funcionar. Portanto, dentro do azar, eles tiveram muita sorte porque aquilo aconteceu na altura ideal. O ideal era se eles estivessem mesmo a dar a voltinha à Lua naquele momento. Mas pronto, já foi quase. Mas pronto, na verdade é isso, quer dizer, essa questão era uma das razões para, nas primeiras missões, eles terem apenas o piloto de testes, sistema de pilotos de testes. O Buzz Aldrin, por exemplo, não era piloto de testes. A maior parte deles eram. O Buzz Aldrin era uma das poucas exceções. Então temos que, apesar dos problemas, os astronautas da Apollo regressam e seguir-se-ão depois mais missões Apollo à Lua. Contudo, como disse no início, o programa de visitas humanas à Lua parece ir desaparecendo e sendo substituído por missões científicas orbitais ou então missões não tripuladas. Por que esta desvalorização da Lua? A Apollo 13 ainda está implicada? Ou os problemas vêm do financiamento, da falta dele, as prioridades científicas, as prioridades militares, quaisquer outras razões? Rui Moura? Vamos ver uma coisa. Depois da missão Apollo 13, a missão Apollo 13 foi a terceira a fazer a lunagem, ou era a terceira. Na verdade, não impediu que se fizessem as outras, porque ainda houve a 14, a 15, a 16 e a 17. A 18, 19 e 20, que já havia veículos e havia tudo, essas sim foram canceladas. Mas isso já foi por realmente haver posteriormente um desinteresse. Já na altura da Apollo 13, isso é retratado no filme, já havia um certo desinteresse. De facto, infelizmente, é assim. Acho que as pessoas nunca perceberam muito bem qual era a grandiosidade de irmos à Lua. E, de facto, essa geração que foi à Lua, de facto, fez um feito extraordinário em qualquer uma das missões. Para mim, as missões mais interessantes foram as tardias. O curioso é que a missão 14, que é que segue, retomou o sítio da lunagem de Fra Mauro, que a 13 falhou. O outro curioso que tem a ver um bocadinho comigo é que eu já tratei dados de sísmica de refração, portanto, uma experiência daquelas experiências que eles faziam, precisamente há 2 anos, nos últimos 2 anos tenho andado a retratar os dados numa perspectiva mais moderna dessa pequenina experiência que foi feita dentro do pacote, que seria feito na zona de Fra Mauro e que foi feito depois na zona de Fra Mauro na Apollo 14. As outras missões para a frente foram missões muito interessantes, talvez mais interessantes que as primeiras, porque eles, na verdade, as últimas 3 missões, eles ficaram quase 3 dias, a última ficou mesmo 3 dias na superfície da Lua. Portanto, o que eu penso que ditou depois do fim foi realmente um misto do desinteresse, o custo, não é? Porque os políticos, vários quadrantes começaram a questionar o custo, e depois, obviamente, também é preciso não esquecer que os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra de Vietnã. Esse facto, sim, é que consumia muitos recursos e atenção política, e, portanto, isso foi, penso que para mim foi uma das razões para acabar com o programa Apollo lunar. Digamos então que o ser humano na Lua deixou de ser necessário. Orfeu, quer dizer alguma coisa a este respeito? Bem, eu não concordo, quer dizer, eu penso que a análise do Rui é muito pertinente. Houve outras prioridades, a guerra do Vietnã, claramente, sendo a questão central para os Estados Unidos, e também não é despiciente o fato de que a Rússia, a União Soviética, não avançou ela própria por um programa lunar mais agressivo. Provavelmente, se tivesse feito, os americanos eram obrigados a respostar, e, portanto, mas como não houve uma resposta nessa direção por parte da União Soviética, veja, o que aconteceu foi esses sucessivos sucessos a partir da Apollo 14 e os objetivos sendo praticamente todos eles de natureza científica, não atraem, obviamente, o mesmo interesse do que as primeiras missões Apollo. Mas eu penso que já é mais que tempo nós voltarmos à Lua. Aliás, eu defendo que devemos voltar à Lua o mais rapidamente possível por inúmeras razões. E considero, por exemplo, a prioridade que
que foi eleita como a prioridade política relativamente ao espaço e da Marte, é uma perfeita quimera científica. Não há meios e deveríamos colocar toda a ênfase no que se refere à exploração de Marte, à exploração robótica, uma exploração robótica que fosse capaz de trazer amostras de volta para a Terra. Isso seria interessante. Colocar mais astronautas ou cosmonautas em Marte, isso está fora de questão. E está fora de questão porque não temos os meios científicos e tecnológicos para fazê-lo, e uma estadia prolongada na Lua, com uma colónia e com os problemas que teríamos que resolver no contexto dessa colónia, isso sim traria-nos a capacidade científica e tecnológica que seria fundamental quando fôssemos planear missões mais prolongadas no espaço. Portanto, eu defendo que devíamos começar a fazer isso o mais rapidamente na Lua. Há problemas técnicos a vencer, mas também, por outro lado, também há inúmeras coisas, inclusivamente do ponto de vista, eu diria até econômico. A Lua, como é bem sabido, tem metais raros que podem ser muito importantes na indústria, por exemplo, de baterias no século XXI. A Lua tem hélio 3. Hélio 3 será o combustível dos próximos reatores de fusão nuclear, que certamente serão extraordinariamente importantes nas próximas décadas, como fonte de energia limpa. E como digo, pudesse eu decidir, eu colocava toda a ênfase da exploração espacial no objetivo de colocar e operacionalizar uma colônia permanente na Lua, e ir gradativamente estendendo essa estadia, complexificando essas colônias e assim sucessivamente. Mas não existem planos nesse sentido, pois não? Não há planos de colonização da Lua, ou pelo menos o estabelecimento de uma base? Sim, nos últimos anos, não defendendo esta administração norte-americana, mas verdade seja dita, talvez por influência de pessoas de bom senso, que existem em todos os quadrantes, não é? Decidiu-se no retomar do objetivo lunar, em vez de termos aquele objetivo que, e eu concordo perfeitamente com o que o Orfeu diz, investir numa ida a Marte. Acho que a maior parte das pessoas não refletiu realmente no que é ir a Marte, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista até de recursos e até do ponto de vista do risco que é. Por isso, um regresso à Lua está preconizado. Portanto, hoje em dia existe já o programa Artemis, no qual até estão envolvidos a ESA, e a própria Rússia também está mais ou menos também envolvida, não é? Portanto, apesar do programa Artemis ser norte-americano, não é? Portanto, há um objetivo que eu também acho que não se vai cumprir, é um objetivo, mais uma vez, que tem um deadline eleitoral, que é 2024, pôr um homem e uma mulher na Lua. Portanto, esse programa Artemis é aquilo que será a concretização desse passo, não é? De termos uma permanência na Lua mais prolongada. Vamos ver se conseguem. Já houve uns cortes, agora já se fala que já não vão fazer a estação Gateway e vão diretamente, na primeira fase, diretos à Lua. Vamos ver o que é que se aguarda. Eu penso que vai ser difícil irmos lá em 2024, mas uma missão de circunnavegação da Lua talvez seja possível, mas vamos ver. Mas não de alunagem, de descida à superfície? Sim, eu penso que para os timings que estão definidos, porque ainda não há um lander, ou seja, um veículo para aterrar na Lua, já há uma empresa, várias empresas, um consórcio de empresas, penso que é a Northrop Grumman e a Lockheed Martin e a Blue Origin, que estão envolvidos em fazer um protótipo de um veículo para lunar, o equivalente ao da Grumman da década de 60, que era o modo lunar que o Orfeu já descreveu. Esse veículo está ainda no papel, portanto não há nada. Não é? O SLS, ou seja, o foguete, o equivalente ao Saturno V, está paulatinamente a ser fabricado. Já nos últimos anos tem avançado bastante mais rápido, mas mesmo assim está muito
para além do tempo que eles previam estar pronto, não é? Portanto, ele está muito atrasado. Também está, em termos de orçamento, ultrapassou todos os orçamentos. Já se fala que numa primeira fase eles vão lançar com um foguetão da ULA, que é uma empresa que costuma lançar cargas bastante pesadas. Lançou algumas sondas a Marte, aliás, é talvez a empresa norte-americana que mais sondas Deep Space fez nos últimos tempos. E, portanto, vamos ver se uma missão... Eu aposto mais que até 2024 consigam fazer uma missão, pelo menos de circunnavigação, ou seja, de volta à Lua. Orfeu, algum comentário queira fazer? Estamos a assistir, no que se refere ao espaço, o aparecimento de um paradigma completamente novo. Se anteriormente o esforço espacial estava concentrado em países, agora, por exemplo, no que se refere aos Estados Unidos, está predominantemente concentrado em empresas privadas, empresas essas que, pois, têm objetivos que não são completamente claros e dependem muito de muitos fatores. E eu penso que a exploração espacial precisa hoje algo mais claro no que se refere a objetivos, porque essas empresas privadas, sim senhor, elas desempenham um papel importante quando há um objetivo e elas têm que construir componentes para se atingir esse objetivo, mas não me convence minimamente, certo, que a visão de 2 ou 3 milionários seja suficiente para mobilizar recursos e mobilizar a opinião pública, para se polarizar em torno da importância de continuarmos a exploração espacial. Eu penso que isso tem que ser feito de uma forma mais clara pelos governos. No caso da Europa, sim, nós temos uma agência espacial europeia que, de certa forma, congrega as vontades de todos os países membros, mas temos um problema claro, certo, que não há no discurso de nenhum país europeu, certo, absolutamente nada relativamente ao espaço, em oposição ao que existe, por exemplo, nos Estados Unidos e que existe, por exemplo, na Rússia, certo? Portanto, na Rússia, frequentemente, certo, nos discursos políticos, certo, ouve-se muito claramente, certo, com o orgulho, o prestígio de a Rússia ser um dos grandes protagonistas da exploração espacial. Estamos a ver isso também de forma crescente na China, por razões óbvias. A China se transformar-se-á numa grande potência espacial também, mas eu penso que falta nessa visão a coerência necessária para termos grandes objetivos. Quer dizer, se olharmos, por exemplo, a administração Obama, que colocou a Marte como objetivo, eu não sei se de fato havia muita convicção nisso. Parece que o interesse dele era canalizar recursos e evitar que, esse complexo militar-industrial começasse a fazer pressão em direções indesejadas. Portanto, ok, muito bem, vamos aqui assumir que vamos a Marte, mas eu acho que isso é um bocado descontrolado e, como não havendo objetivos, eu penso que isso vai ser muito deixado para as leis do acaso, e eu gostava de ver mais determinação por parte dos governos. Bem, peço os vossos comentários finais. Rui Moura? Bom, só para terminar, só para fazer também uma ligação a esta última intervenção do Orfeu, uma curiosidade, precisamente, e ligando à Apollo 13, precisamente no próximo programa, que é o programa Artemis, portanto, o veículo que eles estão a desenhar, que também tem uma filosofia parecida com a Apollo, é uma cápsula, que é a Orion neste momento, já não se chama cápsula Apollo, e tem um módulo de serviço que se chama, que não tem nome, não é, neste momento, pelo menos eu não sei o nome, confesso a minha ignorância, mas que é feito pela ESA. Portanto, precisamente a peça que no episódio da Apollo 13 teve aquele problema, é agora no programa Artemis, é uma das peças que é fabricada pela ESA. Portanto, o módulo de serviço, o chamado módulo de serviço, que vai acoplado à cápsula, é um produto europeu.
Assim, para terminar, o que é que eu posso dizer? O filme, recomendo verem o filme Apollo 13. Tem algumas coisas que eu chamo a atenção, que é quando eles estão próximos da Lua e se dirigem para a janela para fotografar as coisas, eles dizem lá uma série de coisas que não são possíveis. Nomeadamente, chamam a atenção que está ali o sítio onde nós íamos fazer o nosso trabalho, que era a zona de Fra Mauro, do sítio onde eles estavam a emergir do lado oculto, porque eles vêm do lado oculto da Lua para a zona visível e começam a ver a Lua, e eles dali não viam a zona de aterragem da lunar. Portanto, há aí uns errozinhos. Eles, aliás, também falam numa coisa que é o ejecta blanket, que no fundo é portanto, aquela matéria que fica dispersa quando há um meteorito, não se vê na cratera de Tsiolkovsky. Portanto, há aí uma série de pequenos erros, mas, no geral, o filme é muito rigoroso. O Tom Hanks é um grande entusiasta do espaço. Aliás, o Tom Hanks tem uma outra série documental que passou na televisão há muitos anos, acho que até foi um pouquinho antes desta, que se chama From the Earth to the Moon, e eu recomendo verem, porque tem um episódio de cada missão. E já agora envio um abraço, se ele nos estiver a ouvir, ao Tom Hanks, cujo avô acho que era português, e que penso que foi uma das pessoas que esteve infectada com esta epidemia do Covid-19. Portanto, se ele nos estiver a ouvir, um grande abraço ao Tom Hanks. Esperemos que ele nos ouça e consiga entender o que dizemos em português. Orfeu? Bem, eu gostava de terminar a relembrar novamente que seria extraordinário que pudéssemos retomar a exploração espacial, em particular, tendo como objetivo a Lua. A Lua tem inúmeras peculiaridades que são muito interessantes. Se quisermos pensar em estabelecer uma colônia, por exemplo, os dias duram 15 dias, as noites duram 15 dias, significa que durante 15 dias não temos energia solar, portanto, teremos que resolver esse problema. Curiosamente, uma das experiências que a Apollo 13, os tripulantes da Apollo 13 fariam, dos 2 astronautas que iam à superfície, era fazer aqueles buracos e ver como é que a temperatura variava. E recentemente nós estudámos essas experiências, que foram feitas subsequentemente nas outras missões da Apollo, e há um gradiente de temperatura muito interessante, principalmente na noite, entre as regiões profundas e a superfície. Isso alimenta, por exemplo, um ciclo termodinâmico, e nós recentemente escrevemos um pequeno artigo a chamar a atenção para esse fato, que é possível usar essa diferença de temperatura para acionar um ciclo termodinâmico de Rankine, com uma substância orgânica. Portanto, eu acho que uma colonização da Lua seria tão interessante que, de fato, eu não percebo, e considero uma enorme experiência, uma enorme possibilidade em potencial que devíamos considerar muito seriamente, tanto do ponto de vista científico como tecnológico. E eu vou terminar, o Rui terminou mandando um abraço ao Tom Hanks. De fato, eu vi o filme há demasiados anos para me recordar desses pequenos detalhes. Eu mandaria um abraço a todos os colegas, um abraço a toda a humanidade que está confinada, certo? Quer dizer, eu penso que essa experiência de confinamento também, per se, tem uma componente muito importante, porque a atividade espacial será sempre feita por pessoas confinadas, que estarão sempre muitíssimo limitadas no seu espaço físico e que terão que contar consigo próprias, não é? Para vencer os obstáculos e desempenhar as tarefas que são supostas a desempenhar todos os dias. E eu penso que quiçá esse meu abraço para toda a humanidade, quiçá esse abraço seja também inspirador para que quando saiamos desse confinamento, certo, procuremos expandir os nossos horizontes, não é? E a luz faça parte desses horizontes. Okay? Muito obrigado. Então, de certa forma, a humanidade já partilha neste momento algumas das dificuldades dos astronautas. É verdade. É verdade. É. Bem, o homem continua e continuará a olhar para o espaço, e nomeadamente,
e vejo isto pelas palavras destes dois cientistas, a Lua tem que ser um objetivo atingível e tem que ser alvo do estabelecimento de estruturas de colonização terrestre. Orfeu Bertolami, Rui Moura, agradeço a vossa presença nesta conversa, que servirá para comemorar os 50 anos da amaragem da Apolo 13. Muito obrigado. Obrigado. Conversas astronómicas.